Hora H do Agro, com Kellen Severo. O Brasil passa pela pior seca da história. A comentarista de agro, a Kellen Severo, traz agora uma análise sobre os efeitos do clima para o agro. Acompanhe o que ela disse. Estamos vivendo, de fato, a pior seca da história? Com base em quais dados, que cenário podemos afirmar isto? Kellen, você mesmo afirmou que estamos num período de seca, né? Existem localidades aí no Centro-Oeste, por exemplo, que normalmente, em média, de maio até setembro, chove 5% do total anual. É normal se ter esse tipo de situação. Eu não concordo que seja a pior seca dos últimos 50 anos, porque tivemos, por exemplo, em 1963, um ano bastante seco associado a um El Niño. E também esse El Niño de 2014, 2015, vocês se lembram muito bem que afetou severamente São Paulo, né? São Paulo teve que usar o tal do volume morto lá da Cantareira, que deixou muita gente preocupada com falta de água. Então, esse tipo de situação, para mim, é normal. O que está acontecendo? Acima de 3 quilômetros de altura, mais ou menos, a umidade relativa está muito baixa, está inferior a 10%. Isso faz com que haja maior transmissividade, maior transparência da atmosfera e maior transmissividade da radiação solar. Como, de fato, estamos com alguns locais com 140 dias sem chuva, é óbvio que essa radiação solar que está entrando a mais por conta da atmosfera superior estar mais seca, essa radiação vai ser usada, não para evaporar água, que não tem, mas para aquecer o ar. E as secas, elas são muito relativas. No passado já aconteceram secas severas, como, por exemplo, se eu pegar aí o Centro-Oeste, Minas Gerais, o oeste de São Paulo, 1929, 1931, 33, o próprio ano de 1963, 84 também foi um ano seco. Só por curiosidade. O Porto de Manaus, no Rio Negro, nós temos dados dele desde que os ingleses começaram a construção do porto flutuante, desde 1902. São 120 anos ou mais de dados. O nível mais baixo do Rio Negro nessa série histórica foi 1926. 1926. Aí eu deixo a pergunta para o telespectador: qual era o desmatamento que existia na época ou a quantidade de gás carbônico que o homem colocava? Então, essas coisas são repetitivas. Vamos pegar um caso recente, ao contrário, a cheia de Porto Alegre. Já tinha ocorrido em 1941, em maio de 1941, levou 83 anos para ocorrer de novo, mas você nota que esses eventos são eventos que, na média, no fundo, eles desaparecem. São anos que podem ocorrer ou excesso de chuva ou falta dela, e são anos normais, vamos dizer assim, dentro do padrão que a gente tem. Esse período de seca mais agudo está no ápice e a gente vai ver um afrouxamento, que é um sinal de alívio para a safra nova de verão que vem aí? Minha previsão para o restante do ano, outubro, novembro e dezembro, é, em algumas localidades, de 600 a 800 milímetros aqui no Centro-Oeste, de tal forma que a gente vai terminar o ano e, no histórico, posteriormente, não vamos ver que esse ano de 2024 significou assim uma seca severa.